Cara, eu tô pensando em trocar meu celular. Poxa, dá umas dicas aí. Qual que, assim, o iPhone mais caro que você comprou? Uai, o último, não tem iPhone barato. E você comprou dos Estados Unidos? Você, tipo, é daquelas pessoas que vai pra Miami, compra o celular lá? Cara, eu comprei em Londres. Ah, mas é muito chique, pagou em Libra? Porque tem uma galera aí brasileira que costuma ir pros Estados Unidos Conheço vários, hein? pra comprar o iPhone, aproveita, faz uma viagem e tal. E eles até colocam em planilhas e vira vídeos do TikTok, né? Olha, se você comprar essa passagem aqui e for para os Estados Unidos comprar esse iPhone e ficar 2 dias em Nova York, ainda você gasta menos do que comprar na Apple do Brasil. Mas tá cada vez mais difícil pra fazer isso, hein? Vai ficar cada vez mais imprevisível fazer isso. Até porque o que está acontecendo é uma mudança radical na política dos Estados Unidos, na política, né, de comércio internacional, com o nosso presidente, nosso não, né? O presidente deles, Donald Trump, que resolveu tarifar. Então ele é o rei das tarifas e começou a tarifar todo mundo, né? E tarifa, depois volta para trás e tal, mas alguns países entraram num balaio maior, outros menos, mas tem um país que é o alvo, que é a China. E o que as tarifas que o Trump tá impondo pra China tem a ver com o iPhone que você quer comprar, cara? Tem a ver com uma questão que é o custo do iPhone, né? Por quê? O que acontece? Quando a gente está falando do iPhone, a gente tem que lembrar que a Apple é uma empresa americana. Até onde a gente sabe, sim. É até onde a gente sabe, sim. Inclusive, é uma das maiores empresas americanas que faz o produto, que é o que a gente está discutindo aqui, que é o iPhone, que é o grande marco, né? O grande símbolo do capitalismo de tecnologia dos Estados Unidos. Só que quando a gente fala do iPhone, a gente tem que pensar numa grande cadeia. Por quê? O iPhone, ele é um conjunto de tecnologias, de componentes, que é juntado numa caixinha, que é o nosso aparelho de smartphone. E isso é feito não nos Estados Unidos. Por isso que antigamente, agora acho que nem tem mais, mas antigamente nos produtos da Apple vinha escrito, né? Design by Apple in California, né? Assembled in China. Ou seja, é montado na China. Só que se o iPhone é montado na China e isso está indo para os Estados Unidos, ele vai ser tarifado. Exato. E é bom você fazer essa conexão entre onde o iPhone é desenhado e onde ele é montado, porque essas tarifas que o Trump anunciou agora não é uma coisa imprevisível, né? Ele veio falando durante um tempão de que ia ter o dia da libertação e que ele ia aplicar tarifas recíprocas para vários países, e a Apple até fez um movimento, né, para tentar afastar que a sua cadeia de produção fosse afetada. Só que não deu muito certo. Mas esse movimento saiu caro pra caramba, cara. A gente até comentou aqui em The Tilt que a Apple anunciou um investimento nos Estados Unidos de 500 bilhões de dólares. É dólar, viu? Não é real, não. 500 milhões de dólares em investimentos que iam fomentar o Apple Intelligence lá nos Estados Unidos e ia também fazer com que a cadeia de servidores e de pessoas orientadas e capazes para lidar com esse tipo de maquinário fosse ampliado. A gente também contou que esse já era um movimento que a Apple já tinha feito em 2018, quando ela anunciou 350 bilhões de dólares também em investimentos nos Estados Unidos. Naquele momento, quando o Trump já estava taxando a China, funcionou, porque ele não era tão apaixonado pelas tarifas assim, porque os Estados Unidos tirou as tarifas do Apple Intelligence, colocou o iPhone naquelas exceções de produtos que poderiam entrar nos Estados Unidos sem tarifa e ficou tudo ok para a Apple. Dessa vez não foi bem assim, né, Diogo? E o ponto é o seguinte, a Apple aprendeu algumas coisas de 2018 para cá. Só que dessa vez não deu para fugir, né? Porque não foi só a China o alvo, outros países também foram afetados, né, cara? Foram, assim, essa questão da tarifação recíproca, né? Que também é uma coisa meio doida, né, cara? Porque ele acorda, tem tarifa, aí depois ele aumenta a tarifa, aí volta a tarifa pra trás, aí depois vai pros 10% pra todo mundo. Parece jogo de tênis. Parece uma loucura. Que jogo de tênis? Jogo de tênis tem regra, cara. Jogo de tênis tem previsibilidade. Isso daí é uma maluquice, né? Então, isso afeta vários outros países, né? Então, não só a China, mas também como outros países que a Apple, no caso, também depende. E aí, um outro país que
tem, como a gente está falando do iPhone, né, é importante a gente citar, é a Índia, que desde 2018 a Apple vem investindo bastante na Índia para fazer a produção do iPhone. Então ela tá, cara, há mais de 4 anos investindo na Índia para fazer iPhone lá. Aí a pergunta que eu te faço, qual que é a porcentagem de iPhones que é feito na Índia? Pô, tem bastante indiano, né? Deve ser o quê? Na casa dos 30% já? Menos de 15. Caramba, tá investindo desde Menos de sempre. 15. Isso mostra o poder industrial da China. Então hoje é muito difícil a Apple ela se livrar da China como o seu lugar de produção ali. E isso traz um desafio muito grande, porque qual que é o sonho de Donald Trump, cara? É levar o iPhone lá para os Estados Unidos? É levar... Não, levar o iPhone não, cara. Levar a fábrica do iPhone para os Estados Unidos, né? É fazer... o iPhone ser montado, fabricado nos Estados Unidos, né? O secretário do Comércio, ele falou, eu quero um exército de apertadores, De parafusos. de pequenos parafusos montando o iPhone e tal. Bom, primeiro a gente tem que analisar, os Estados Unidos têm essa capacidade, depois as pessoas querem fazer isso, os americanos querem fazer isso, já que vocês estão expulsando aí os imigrantes, né? Então tem toda essa questão. Mas é essa, né? Os Estados Unidos, então, a grande promessa do Trump, e ele fala isso, a Apple está voltando, né? Já falou isso, a própria porta-voz do governo também já falou isso, né? Mas quando a gente olha para a realidade, a gente sabe que, cara, esse jogo é mais bruto do que Donald Trump está vendendo. E a própria Apple já, em várias ocasiões, já mostrou que isso é sim um jogo muito bruto para ela. Tanto que a gente comentou dos 500 bilhões de investimentos, né, nos Estados Unidos, esses 500 bilhões, quando a gente olha para o plano da Apple, ela não cita bem o iPhone, né? Vamos trazer o iPhone para ser feito de volta nos Estados Unidos. Não, é investimento num monte de coisa, como você colocou, inclusive mais fábrica de servidor, tem um investimento com a TSMC, né, para fazer semicondutores, tem uma qualificação de profissionais, né, mas o iPhone não está muito bem na lista ali de prioridades da Apple, porque ela sabe da dificuldade que seria isso. E a gente está estressando o efeito das tarifas do Trump sobre o iPhone porque a gente está discutindo os Estados Unidos. Mas é bom notar que o mercado de smartphones é global. Ou seja, o que acontece para os Estados Unidos, que é um país muito grande e que consegue ditar as regras para outros países, afeta o que acontece nessa cadeia, que inclusive tem o Brasil como um mercado muito grande. Ah, eu fiquei curioso agora, porque como eu quero trocar meu celular, eu quero saber como é que tá o cenário pro Brasil, cara. Você quer saber se você compra aqui, em Buenos Aires ou em Miami, né? Miami acho que vai ser mais difícil. Vou para Londres, igual você. Antes de tudo, é bom a gente ter em mente que tem, primeiro, a repercussão um pouco mais difusa, né? Tem esse sobe e desce das tarifas traz uma incerteza muito grande de qual vai ser o custo dos componentes para os fornecedores. Não é só a Apple que vai ser afetada por essas tarifas, mas são todos os outros... São todos os fabricantes dessa cadeia, porque eles compram componentes que a Apple também compra. Além disso, tem uma incerteza muito grande se os fornecedores vão repassar os custos para os fabricantes de celular e se os fabricantes de celular vão repassar os custos para os consumidores. Ou seja, já tem pelo menos 3 camadas de onde pode dar ruim aqui. E agora voltando um pouco para o Brasil, que é o seguinte... A gente tende a achar que os preços do Brasil são influenciados apenas pelo que acontece aqui dentro, sabe? Subiu o preço do ovo, a culpa é do Lula. Subiu o preço do café, a culpa é de não sei o quê. Mas os preços no Brasil respondem muito ao também o que acontece em outros países, notadamente de onde vêm as empresas que vendem para cá. É bom a gente notar o seguinte... Muita gente está pensando na seguinte equação. Se ficar caro para a China vender para os Estados Unidos, por que as empresas do Brasil não podem fabricar celulares aqui para exportar para os Estados Unidos? É uma baita oportunidade de negócio. Não vai ser bem assim. As fábricas que estão instaladas aqui no Brasil, elas fabricam justamente apenas para abastecer o mercado doméstico. E isso não é coisas da minha cabeça, mas quem me falou isso foi o vice-presidente sênior da Samsung, que é quem manda na operação da empresa sul-coreana aqui, que é a maior fabricante e vendedora de smartphones no país. Não dá para, de uma hora para outra, expandir muito a capacidade de operação para, de repente, querer atender a demanda dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Não vai ter exportação do Brasil, até porque o mercado brasileiro
é muito grande. Eu separei até aqui uns dados para a gente ter uma dimensão do que a gente está falando. No ano passado, foram vendidos 40 milhões de celulares aqui no Brasil, segundo a Canalys, que é uma consultoria. E isso é quase como se 20% da população tivesse comprado um celular. Não existe esse tipo de dimensão em outros países. Pode até acontecer um pouquinho na China ou em outros países mais populosos, mas o Brasil é muito grande. O Brasil dá conta de 30% do que é vendido em toda a América Latina. Aí a gente pode passar para a segunda dimensão de competição internacional. Então o Brasil pode competir com outros países para produzir iPhone? O Gustavo Assunção falou assim, cara, o Brasil até poderia se beneficiar, mas é muito difícil competir com o Vietnã. Uhum. E o Vietnã foi para onde a Apple foi, já para conseguir se desvencilhar dessas tarifas e tal. Mas talvez a gente vá atrair algumas fábricas para cá, para de repente vender para os Estados Unidos. É muito difícil fazer isso também, porque o Brasil é um mercado muito fechado, tem uma complexidade muito grande, é muito difícil atuar no Brasil sem que você queira atender o mercado local. Para exportar, então, é uma coisa ainda mais surreal. Mas então, Elton, o iPhone vai ficar mais caro, o celular no Brasil vai ficar mais caro? Aí é que tem o pulo do gato, porque é o seguinte, talvez o celular não vai ficar mais caro e o preço pode até cair. Com essa briga entre os Estados Unidos e a China, é bom a gente ter em mente que o nosso mercado responde muito ao que acontece na China. E por lá já está tendo uma desaceleração da economia, que vários analistas já estão notando, e essa desaceleração se dá por conta de um resfriamento no consumo. E o celular é um bem de consumo muito cobiçado e tal. Só que as fábricas não param de fabricar celulares, elas não diminuem a demanda. Vai ter um excedente, então. Vai ter um excedente. Esse excedente já está começando a invadir o Brasil e se ele não conseguir escoar para outros lugares, como os Estados Unidos, ele vai ter que ir para algum lugar. E o Brasil é um grande mercado consumidor, pode vir para cá. Aí a gente tem um problema, porque é o seguinte... Eu vou falar um pouquinho da dinâmica do mercado brasileiro, depois a gente entra nesse problema. Até 4 anos atrás, 3 operadoras brasileiras, 3 fabricantes de celular respondiam por mais de 80% das vendas. Samsung, Motorola e Apple. Eu te dou uma viagem de jato da SpaceX, se você adivinhar o que aconteceu. Acho que eu vou ganhar essa viagem, porque eu vou acertar, porque eu vou dizer que entraram marcas chinesas e começaram a comer o mercado dos outros. Pô, não vale, eu contei pra ele, gente. Não contou não, mas é uma coisa meio óbvia, não? Mas foi isso que aconteceu. Além de ter uma ampliação do mercado de pessoas que compram celular, outras empresas vieram pra cá, sobretudo as empresas chinesas, a ponto de hoje em dia a gente ter 14 fabricantes mapeados pela Canalys. 14? 14 fabricantes. Não, cara. 14 fabricantes de celular. Não, você errou. Por quê? Não, deve ser 4. Não é possível que tenha tanta marcas assim. É essa quantidade de marca que tem aqui. Agora eu fiquei surpreso. Metade dessas 14, ou seja, 7, são chinesas. E aqui a gente está falando de Infinix, Tecno, Realme, Xiaomi, Honor, Vivo, que no Brasil se chama Jove, e Oppo. E a chegada dessas empresas fez com que uma coisa que a gente não via fazia muito tempo, desde o tempo da lei da informática aqui no nosso país. E aí ele passou a comprar celulares que não necessariamente podem ser vendidos aqui no Brasil. Como assim? A gente tá falando do mercado cinza, cara. Mercado cinza. Mercado Essa cinza. eu não conheço. Explica pra gente. A gente tá falando de celulares que não são certificados pela Anatel ou que entram por contrabando aqui. Pra você ter ideia, cara, em 2024, a Associação do Setor, a ABINE, conseguiu medir o tamanho desse mercado cinza e ela chegou ao volume de que 1 a cada 4 celulares eram desse mercado cinza. Rapaz, mas seria uma ilegalidade? Algumas coisas são ilegais aí. Uhum. Outras são só um descaminho. Entendi. Só uma coisa... Só uma coisinha. Só uma zona aí, cinzenta. Só uma zona cinzenta aí. E aí o lance é o seguinte, se sobrar celular lá na China... Pode ser que esse mercado cinza exploda aqui no Brasil. Porque vai entrar muito mais celular. Vai entrar muito mais celular. Com isso, o preço vai cair um pouco, mas já vai ter algumas repercussões negativas. E a gente já está sentindo alguma coisa assim. Eu falei com o Miguel Pérez, que é um analista da Canalys, e ele contou que em 2024 teve um salto gigantesco de vendas de celular, mas também ele percebeu um outro fenômeno.
41% dos celulares vendidos, eles já custam $200. E esse número dobrou de um ano para outro. Ou seja, a entrada desses celulares que são contrabandeados ou não certificados jogou o preço muito para baixo. Mas então isso é bom para o consumidor, você vai me perguntar, né? Em partes. Em algum momento, as pessoas vão se beneficiar desse preço um pouco mais baixo. Só que em algum momento as empresas que estão instaladas aqui, que fizeram um investimento gigantesco para estar aqui no Brasil, porque não é fácil lidar com todas as normas regulatórias que a gente tem, todas as tarifas que tem que ter, contratar pessoal, fabricar, lidar com a logística brasileira, com o marketing, elas vão começar a se depauperar e isso pode fazer com que elas se enfraqueçam e pensam em outros planos. Essa é a perspectiva para o Brasil. Mas aí a gente volta para a Apple e se pergunta, pô, o que a Apple pode fazer, Diogo? Ela tem algum caminho ou o jeito é rezar, porque se aumentar a tarifa nos Estados Unidos, se aumentar a tarifa na China, não tem muito jeito para onde ir? Hoje, assim, vamos pensar, a Apple, quando a gente analisa a organização, né? A organização Apple e como ela está estruturada na sua cadeia de suprimento, a gente vê uma situação muito difícil. Não só para ela, mas para esse sonho do Trump, né? De tentar levar a produção de volta para os Estados Unidos. Porque, primeiro, assim, é muito evidente, vários analistas, vários pesquisadores, vários economistas, o próprio CEO da Apple já disse, nos Estados Unidos a gente não tem a condição necessária para fazer isso. Tem uma fala que eu relembrei um tempo atrás, quando estava escrevendo uma coluna Paul, do próprio Steve Jobs, cara, que ele disse isso numa conversa com o próprio Obama. Ele falou, não, na China a gente tem uma ordem de 700 mil pessoas que trabalham na fábrica, e a gente tem isso porque a gente tem mais 30 mil engenheiros que supervisionam o trabalho e fazem isso. Ele falou, aqui nos Estados Unidos a gente não consegue chegar nem perto desses números. Então não tem muito o que fazer, né? Então, assim, primeiro, esse processo de uma... Porque esse processo que aconteceu, né, do offshoring, que é essa transferência, né, para países de baixo custo, foi um próprio efeito da globalização, né? Isso começou há 20 anos atrás, principalmente com as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, mas se a gente voltar ainda para mais tempo, né, no passado, a gente vai ver que é uma prática muito antiga. Então, só para você ter uma ideia, a Fairchild, que foi a primeira empresa que fez um chip com 4 transistores, ela começou a fazer esse offshoring, transferir a produção na década de 60 para a Ásia. Ou seja, é uma coisa muito antiga. Isso fortaleceu toda a indústria ali local. Então, hoje, assim, a Apple não tem muita escolha. Assim, é entender que esse processo que ela depende de outros países, principalmente de países asiáticos, para fazer a sua manufatura, né? Não tem muito o que fugir não, cara. Então, assim, isso é meio que já aceito, né? É quase um consenso. As tarifas no curto prazo para tentar fazer a operação vai encarecer o iPhone se tudo se mantiver assim, ou se essas idas e vindas, né, e depois colocar uma tarifa que não seja 120%, mas que seja 30%, já vai ter um aumento de custo. E se isso forçar, ainda que force a Apple a levar uma parte da produção para os Estados Unidos, o custo é totalmente diferente. E aí isso vai encarecer também no médio e longo prazo. Então tem algumas análises que colocam que um iPhone, se fosse fabricado nos Estados Unidos, hoje ele custa $1.000, certo? Seria 3.500, cara. $3.500 um iPhone fabricado nos Estados Unidos. Isso inviabilizaria qualquer negócio, qualquer modelo de negócio, mesmo para a Apple. Eu acho que é bom esperar um pouquinho para comprar esse seu iPhone, viu? Ou acelerar para comprar antes de repente respingar pra gente aqui. Porque vai que a Apple falou, se é $3.000 para o americano, vai ser $3.000 para o mundo inteiro. Qual?